Bom dia. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias em 2 versículos do livro de Deuteronômio, lembrando que hoje é o nosso 5º estudo sobre um estudo panorâmico das Escrituras. Hoje encerramos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, esses livros que são os mais citados, no Novo Testamento, e vamos pensar um pouquinho a respeito do 5º livro da lei, assim chamado, livro escrito por Moisés, livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6, o 4 e o 5, ok? Eu coloquei só o 5 ali, mas é essencial nós lermos o 4 e o 5. Deuteronômio, esse texto aqui é o texto central de Deuteronômio. Esse aqui é o versículo, ou os versos chaves desse livro, ok? Diz assim, então, vamos ler juntos Deuteronômio 6, 4 e 5. 1, 2, 3 e... Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, fala conosco através da tua palavra. Nos guia, ó Pai, dá-nos o entendimento, a compreensão correta. E assim, ó Pai, mexe naquilo que precisa ser tratado no nosso coração, ó Deus, através desse estudo, ó Pai. E oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém? Isso aí, gente. Deuteronômio, como vocês podem... pode passar ali para mim? Isso. Deuteronômio, gente, ele é conhecido como a repetição da lei, assim chamado também. Por quê? Porque você vai ver muita coisa em Deuteronômio que está lá em Êxodo, que está lá em Levítico e que está lá em Números. Só que de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque nesse livro, Moisés, ele explica as leis. Sabe, não, nos demais livros, Êxodo, Levítico e Número, você encontra as leis e essas leis estão ali, ó. Não faça isso, ou faça isso. Faça desse jeito, não faça desse jeito. Ok? Mas aqui em Deuteronômio, é como se fosse uma pregação da lei. Em outras palavras, é justamente isso que Moisés está aqui fazendo neste livro. E de uma forma muito especial, assim, essa questão da repetição, por quê? Porque assim como nós, o povo de Israel, também precisava ser relembrado tempo após tempo, dias após dias, a respeito da lei do Senhor. Assim como nós precisamos ser relembrados. Aquilo que eu sempre gosto de afirmar, já parou para pensar que aquilo que mais mexe conosco, aquilo que mais impacta o nosso coração, com respeito à palavra de Deus mesmo, com respeito às exortações como irmãos, seja lá na família também, são as coisas óbvias. São as coisas mais simples. Porque são justamente essas que nós esquecemos. É justamente essas que nós carecemos e precisamos para a nossa vida. Então, é uma exortação, um sermão exortativo, conforme eu coloquei ali. Moisés está retomando temas principais e aplicando aí. Lembrando que Deuteronômio foi escrito à nova geração. Que geração é essa? Não foi aquela geração que saiu do Egito. Apenas Moisés estava ali, Mas é para a nova geração. Aquela geração que depois de alguns meses, eles estariam então entrando na terra, ou a tão esperada e aguardada terra prometida. Então essa é uma palavra, a nova geração. Então os temas mais presentes nesse livro são obediência, amor de Deus, unicidade e exclusividade de Deus. Por que é importante a gente ler esse versículo aqui, ou esse texto básico aqui, que é o texto central de Deuteronômio? Porque, gente, aqui está falando uma coisa muito clara e específica a respeito do nosso Deus. Ele é único. O nosso Deus não tem concorrente. Ele não aceita realmente pessoas que concorram com ele, ou outros deuses que concorram com ele. Por quê? Porque os outros deuses não existem. São invenções. Então, nesse aspecto, esse texto é muito claro, mostrando para mim e para você, mostrando para aquela geração, para a geração que iria entrar na Terra Prometida, olha,
Quem que é o Deus de Israel? O Deus de Israel é o único Deus. Mas e as nações? E os deuses das nações? Como que fica? Não, não existem. Deus é único. É por isso que, depois disso, vem o texto aqui, que é o versículo 5, que Jesus depois vai resumir a lei, lembrando desse versículo lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, que amarás o Senhor teu Deus. Então, já que Ele é o único Deus, dentro disso, qual que é a minha postura? Qual que é a postura do povo de Israel, do povo de Deus? Amar a esse Deus. Por quê? Porque Ele é único. Se você for amar a outros deuses, você está amando coisas que não existem, que não vão fazer diferença alguma. Deus é único. Então, esse livro aponta muito para a unicidade realmente de Deus, a exclusividade de Deus, né, nesse aspecto. Uma vez alguém levantou a pergunta, pastor, mas e os milagres que surgem por aí, essa questão de outras crenças? Gente, não existem. Ou se existem justamente são falsos, ou se existem justamente tem um propósito aí de enganar realmente as pessoas. E as pessoas acreditam, vamos dizer, em cada coisa, né? Então, nesse aspecto aí, é muito complicado. Mas estamos então diante do último livro do Pentateuco, um texto fundamental aqui, gente, lembra que esse livro é fundamental para o povo de Israel. E é fundamental também, é claro, para as nossas vidas, porque aqui, de fato, Moisés está falando algo muito óbvio para o povo, assim, olha gente, vocês não podem realmente cair na idolatria. Se vocês abandonarem a Deus, vai dar B.O. Né? Ele fala muito essa questão da obediência e as consequências também que eles teriam de desobedecerem ao Senhor Deus. Ok? Pode passar? O nome Deuteronômio, no hebraico, significa, são essas palavras. Né? Aqui nós encontramos em Deuteronômio 3 grandes discursos de Moisés. E esses discursos, essas pregações, vamos dizer assim, esse relembrar da lei, tem 3 propósitos muito, muito específicos, né? Que é lembrar de quem o Senhor é, claro, e também chamar o povo à questão da obediência, como eles deveriam viver, e também apontar realmente para o futuro, né? Como que seria, de fato, depois que Moisés partisse dessa para melhor. Ok? Então, Deuteronômio significa isso. Vem do grego Deuteronomium, né? Ou seja, segunda lei. Esse nome do grego Deuteronômio, gente, lembrando que só aquilo que nós já conversamos, e é mais a título de curiosidade também, mas existe uma versão antiga, que é a versão Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Né? E depois tem a Vulgata Latina, que é a versão latina, ou em latim, né? Das Escrituras. Então, só para lembrar que esse nome, então, vem daí, ok? E o autor é Moisés. Por quê? Por que o autor é Moisés? Aí, claro, porque a Bíblia fala aqui que é Moisés. Não, a questão é o seguinte, por mais de 38 vezes, Moisés se apresenta como sendo aquele que está escrevendo essa lei. Embora, aí tem uma questão muito interessante, né? Menos o capítulo 34, que foi escrito por Josué. Isso aqui é o que os estudiosos realmente chegaram à conclusão, e eu não vou discordar dos estudiosos, ok? A esse respeito, que o capítulo 34 de Deuteronômio foi escrito por Josué, pois fala da morte de Moisés, ok? Seria estranho, né? Deus está lá falando para Moisés, de repente, seguinte, escreve aí que você vai morrer mês que vem, no dia 15. Como assim? Né? Então, e já escreve o que vai acontecer depois que você morrer. Então, nesse aspecto, chega-se a essa conclusão, né, que Josué escreveu o capítulo 34, que fala da morte de Moisés. Ok? E é claro que a data em cerca de 1400 a.C., lá nas planícies de Moabe, ou seja, enquanto o povo estava ali aguardando para chegar ou para ir em direção já à terra prometida. Eles estavam muito próximos ali, né, já de Canaã. Ok? Alguma questão até aqui? Vamos para frente? Tocou o sino, né? Não é o sino, é outro sino, né? Outro intervalo ali, né? Então, o alvo, gente, da nossa lição é o quê? É sabermos que Deuteronômio é a reafirmação da lei em forma de exortação, para o povo não esquecer de quem é o Senhor Deus, para o povo não esquecer da palavra de Deus, e essa exortação é para nós também.
Outra coisa, para nós refletirmos no fato de que Deus sempre cumpre as suas promessas. E é interessante, quando nós pensamos em relação a Deus cumprir as suas promessas, nós devemos lembrar o seguinte: Deus cumpre também os seus juízos, né? Às vezes quando nós passamos, Deus cumpre as suas promessas, como Deus nos ama, então como é bom, Ele cumpre as suas promessas, Ele vai nos amar até o fim, Ele vai nos guardar. Sim, mas Ele também é um Deus justo. E nesse sentido, Ele cumpre também aquelas promessas, ó, se você não obedecer, vai dar B.O. Então Ele cumpre também isso, né? Devemos lembrar, Ele é um Deus de graça, mas Ele é um Deus justo, ok? E diante disso também devemos viver, o que o alvo da lição é vivermos reconhecendo que Deus é único, já falei sobre isso, obedecer e não esquecer dos princípios das leis de Deus no Deuteronômio, e ver e compreender o livro dentro de uma perspectiva cristocêntrica. O que isso significa? O livro de Deuteronômio aponta para Cristo. Só para vocês terem ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, 17 livros do Novo Testamento, há citações de Deuteronômio. Então, eu creio que é um dos livros mais citados no Novo Testamento, é o livro de Deuteronômio. Pode passar? E aí algumas informações... Opa, já passei. Pode passar, isso aqui já falei. Repetindo aqui, né? A estrutura, gente, e propósito do livro. O propósito é levar Israel à obediência e adverti-lo contra a desobediência através de encorajamento e advertência. Gente, isso aqui, parece que quando você olha para isso aqui, você fala bem assim, mas acho que eu já vi isso em algum lugar. Na verdade, quando você vê essa questão ali, estrutura e propósito, você vai perceber o seguinte: em toda a palavra de Deus, nós somos exortados a isso, a obedecer, e mostrando justamente as consequências também da desobediência. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nos adverte muito nesse sentido. E a finalidade, é claro, era preparar a nova geração de Israel para a posse da terra de Canaã. E recordando o povo, né? Lembrando que o Deus Todo-Poderoso havia livrado eles da escravidão do Egito, as maravilhas que Deus fez. Você vai encontrar isso nos primeiros capítulos de Deuteronômio, Moisés relembrando aquilo que Deus fez, quem Deus é, justamente para animar o povo, né? Fortalecendo ali a fé do povo em relação ao seguinte, que Deus, de fato, os conduziria até a terra prometida, ok? E daí nós bem sabemos a continuação da história, né? Você não precisa assistir a novela da Record para você saber que eles vão chegar na terra de Canaã, ok? Vamos lá? Aqui é só o panorama do livro, o prólogo, ou seja, o início aqui, né? Reconta e recorda a fidelidade de Deus no passado, como que Deus cuidou do povo no passado. As leis e estipulações aqui, os princípios, né? Reafirma os 10 mandamentos e aplica esses mandamentos no dia a dia do povo, como o povo deveria viver. Daí tem, do capítulo 27 ao 30, bênçãos e maldições, estabelece consequências se o povo obedecesse a Deus e consequências se eles desobedecessem ao Senhor Deus, né, no presente, como o povo deveria viver. E a conclusão, do 31 ao 34, fala aqui da sucessão de Josué, cânticos e morte de Moisés, apontando justamente para o futuro, como que o povo realmente iria viver, o que iria acontecer realmente com o povo, ok? Pode passar? Mensagem, versículo central, já falei, e a mensagem central é justamente essa aqui, em relação ao seguinte, deixa eu encontrar na minha colinha aqui, né, que Deus, na sua graça soberana, chama o povo à fidelidade pactual por meio do amor, da obediência e da adoração exclusiva, preparando o povo para que o povo pudesse viver como luz às nações. Ou seja, Deuteronômio tem essa perspectiva também. Na verdade, não só Deuteronômio, mas os demais livros, o povo de Israel era chamado o quê? Para ser luz, exemplo às nações. E de fato, ontem eu meditei com os jovens sobre 2 Crônicas 7,14, aquele conhecido versículo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. É interessante que ali o povo vivia num momento muito, muito especial. O templo de Salomão havia sido construído, né? O povo estava ali em festa, era muita coisa acontecendo, mas Deus vem e fala a Salomão, depois de todas as festividades da inauguração do templo, construção do templo e tudo mais, Deus fala para ele, é o seguinte, só que vocês têm que lembrar o seguinte, de que vocês têm que orar, vocês têm que se humilhar, né? O lugar em si, a estrutura em si não vai, né? Não é isso, eu sei que vocês estão empolgados com a estrutura, mas vocês precisam lembrar que tem que se humilhar, tem que obedecer,
tem que reconhecer os seus maus caminhos, tem que se converter dos maus caminhos. E o livro de Deuteronômio nos chama justamente a isso também, né? E é claro que assim como bem sabemos, até hoje, e assim será até a volta de Cristo, a igreja do Senhor, o povo que se chama pelo nome dele, é chamado o quê? Sim, para ser luz às nações. E nós não seremos luz às nações simplesmente com a estrutura bonita, cheia de luz. Ou com uma torre, com uma cruz em cima, assim que fica claro à noite. Nossa, né? Mas, não, a questão é o seguinte, nós precisamos o que? Lembrar de que é o nosso testemunho, é a nossa obediência, a nossa vida com Deus, ok? Nesse sentido aí, o versículo central já citei, ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor, né? Pode passar? As principais doutrinas, gente, aqui chegamos, né, para repensarmos aí quais são as principais doutrinas nesse... só volte um pouquinho, só um. Isso, gente, esse aí. Vocês já ouviram, talvez, lá na novela da Record, ou em alguns outros lugares, né, que esse texto aqui, o Deuteronômio 6, ele é chamado de o Shema, né, de Israel. Ou seja, faz parte da liturgia do povo judeu até hoje. Né? Eles repetem, por exemplo, esses versículos 2 vezes por dia, e faz parte da liturgia judaica, né, essa questão, até hoje, né, o Shema. Ainda eles usam esse Shema, por exemplo, ainda numa espécie de umas pulseiras, né, que eles têm nos braços. Ainda o povo de Israel não, né, os que praticam o judaísmo, eles ainda usam, eles fixam isso nas portas das casas. Então, isso aqui faz parte essencial do dia a dia do povo que ainda vive, né, uma espécie ali de judaísmo nos nossos tempos ou no tempo de hoje, ok? Pode passar agora. Gente, as principais doutrinas aqui. A graça de Deus precede a lei. Essa doutrina me faz lembrar um princípio muito claro lá da Reforma. Alguém lembra qual é? Somente a graça, né? O sola gratia. Por quê? Porque nós encontramos isso claramente aqui, nesse texto, como que Deus, de fato, agiu com graça e misericórdia sobre esse povo. E aí eu gostaria de ler junto com vocês esses 2 versículos aqui, ok? Se você quiser ler o que está aqui, ou se quiser acompanhar na sua Bíblia, né? Vamos ler juntos? Olha só o que Deus fala aqui, através de Moisés. 1, 2, 3 e... Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Interessante. Antes das leis, melhor dizendo, Deus o quê? Salva Israel. Deus escolheu um povo para ser seu. E aqui demonstra algo muito claro para nós, e para mim e para você. Reflete justamente o Evangelho. Aqui está apontando para Cristo. Deus não escolheu o povo de Israel porque diante de tantos povos lá, nossa, esse povo aqui é mais legal, né? Esse povo aqui é, sei lá, o mais bonito, né? Ele poderia ter escolhido lá os egípcios, né? Nossa, eles sabem construir pirâmides. Olha só que legal, né? Mas não, Deus escolheu um povo que era o menor de todos. O menor de todos. Justamente por quê? Porque o foco estava naquele que escolhe. Então, isso é muito importante nós pensarmos. Essa é uma doutrina principal aqui do livro, que a graça precede a lei. A graça precede a lei. A graça vem antes da lei. Mas qual que é o papel da lei, então? Qual que é o papel de tantas normas? Qual que é o papel de tantos princípios? E fica bem claro aqui que Jesus vem falar bastante de Deuteronômio. Jesus repete, inclusive, muitos desses mandamentos aqui. Lembrando que a graça, ou a obediência, melhor dizendo, é uma consequência da graça. Como que eu sei que eu fui alvo da graça de Deus? Justamente o quê? Quando eu obedeço. Quando eu
reconheço o Senhor como sendo meu Deus, quando eu vivo uma vida de fato que glorifique e agrada a Ele. Por quê? Porque isso demonstra que de fato a graça me alcançou. Mas pastor, e quando eu peco então, como é que fica a questão? Né? Quando eu peco, então isso aponta o quê? Que eu reconheço os meus pecados, eu me entristeço, eu me arrependo pelos meus pecados. E isso também é a graça de Deus agindo para que eu volte realmente para Ele. Porque aquele que foi impactado pela graça, ele não vai ficar ali escondendo pecados. Ele vai tratar dos seus pecados. O pecado incomoda aquele que foi encontrado pela graça. Amém? Né? E esse texto aqui, querendo ou não, só para entender melhor ainda, apontando lá para o Novo Testamento, eu creio que quando a gente faz um link lá com Efésios 2, 8 e 9, mostra claramente, ou de 8 a 10, né, que esse texto aqui reflete o Evangelho. Que a redenção precede a obediência. Deus nos chamou para obedecermos. Nós não obedecemos para sermos salvos, mas porque somos salvos, então obedecemos. Entenderam? Amém? Quer que eu desenhe? Não? Então vamos continuar. Ok? A obediência é uma resposta, né, da fé ao Deus que nos salvou pela graça. Pode passar? Uma outra questão, outra doutrina principal aqui, que mostra no texto, ou no livro do Deuteronômio, melhor dizendo, essa questão da obediência de coração, obediência sincera. A verdadeira obediência, o livro vai nos mostrar isso, ela é interna. Ela é interna, né? Ela não é algo que eu simplesmente faço que, bom, aqui não é aquele versículo lá que você já ouviu, talvez, da sua mãe, do seu pai, ou do seu patrão, sei lá. Manda quem pode e obedece quem tem. Esse versículo sabe, né? Mas, assim, só para... Esse é Deuteronômio 35, né? Mas, assim, é bom lembrar que aqui não. Aqui está falando de uma obediência, o quê? De coração. É por isso que amarás o Senhor teu Deus, o quê? Porque senão ele vai fulminar você. Não, amarás o Senhor Deus de todo o coração. De todo o coração. Envolve essa resposta interna, né? Interna. E aí nós temos alguns versículos muito interessantes. Olha só. Aqui, gente, é o Evangelho isso aqui. É o Evangelho puro. Por isso que o Novo Testamento e o Antigo Testamento caminham juntos, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus, toda a Escritura. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Como que eu vou circuncidar o coração? Né? Tirar um pedaço do coração? Aqui está falando o quê? Dessa obediência, desse quebrantamento. E aí, Deuteronômio 36, olha só. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. Esse texto aqui, mais uma vez, volta para uma verdade maravilhosa com respeito à soberania de Deus, ao agir gracioso de Deus. Por quê? Quem é que muda meu coração? Quem é que torna o meu coração obediente a Ele? É o Senhor Deus. Não são as leis, primeiramente. Não é a igreja. É o Senhor Deus. Isso é algo que precisa ficar muito claro. E Deuteronômio traz isso. Gente, vocês precisam obedecer a Deus, mas não é uma obediência ali cega. Não é uma obediência de simplesmente o quê? Aquela obediência da lei, aquela obediência não graciosa. Mas é uma obediência de coração. Eu sei que na vida prática, muitos obedeceram seu pai e sua mãe, não de coração, né? Mas porque tinha que obedecer, senão a coisa ficava feia, né? Eu passei por isso. A minha última surra foi aos 16 anos, né? Se bem que contando com a da esposa, foi ontem, não estou brincando. Mas é só aos 16 anos mesmo, foi a última. E o meu pai ainda falou, né? Que falou, olha, eu espero que seja a última vez que eu use o chicote com você. E, gente, foi a surra, porque até meus filhos nasceram com o sinal do chicote. Mas uma coisa interessante nesse aspecto é o seguinte, o agir gracioso de Deus não é assim. Embora haja consequências, sim, se nós desobedecermos a Deus. Mas devemos lembrar que, por que eu obedeço? Porque Deus moveu meu coração. Deus circuncidou meu coração em Cristo. Deus mudou realmente o meu coração para que eu ame o Senhor. E é por isso que, pastor, mas eu encontro dificuldade às vezes de obedecer a Deus. Eu encontro dificuldade. Todos nós. Mas daí nós precisamos lembrar onde nós encontramos condições para obedecermos.
nele, nos voltando para Ele, pedindo a Ele, Deus me ensina a obedecer a Tua palavra, porque está difícil, não é? É nele, tudo volta realmente para Ele. Pode passar? Alguma coisa até aqui, gente? Não? Vamos lá. Casal abençoado aqui. Mas vamos lá. Soberania e providência de Deus. Essa é uma outra doutrina muito importante, aqui que aparece em Deuteronômio. Veja só, com respeito à eleição. Aqui nós vemos a doutrina da predestinação também, né? Se formos analisar. Vamos ler juntos esse texto? Embora só tenha o versículo 6 e o 8 ali. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Mais uma vez, mostrando o quê? A soberania de Deus, o poder de Deus. Lembrando o quê? A questão da doutrina da eleição, a doutrina aqui da predestinação, que também aparece aqui nesse texto. E o versículo 7, que nós não lemos, se você for ler lá o versículo 7, que está no meio ali, eu não coloquei aqui porque não teve lugar ali, espaço. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, porque eres o menor de todos os povos. Nós já lemos esse texto, né? Mas apontando o quê? Para a soberania e providência de Deus. Ele escolhe a quem Ele quer. E Ele providenciou todos os meios para que esse povo caminhasse segundo a sua lei. Ele providenciou todos os meios para que esse povo obedecesse a Ele. Ele providenciou todas as leis, todos os princípios para que esse povo fosse luz para as nações. E aí nós precisamos lembrar mais uma vez de quem é o nosso maior bem, apontando lá para o Salmo 16, 2, que o salmista Davi entendeu muito bem. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus é o nosso supremo bem. Deus é o único bem que nós temos. E por isso, esse versículo aponta para o quanto é graça demais que Deus derrama sobre nós. Porque se nós estamos aqui, se nós estamos buscando a Ele, se nós amamos a Deus, é porque tudo isso começa com quem? Com Ele. Não começa comigo. Não começa com o meu coração, mas começa com o coração de Deus. Ok? Soberania de Deus, então, e providência na eleição e na concessão da terra e no julgamento. Né? Veja lá o versículo 18, né, do Deuteronômio 8, 18 a 20. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Isso aqui é muito importante para a nossa reflexão, por quê? Porque, gente, se você tem o que você tem, se você conquistou o que você conquistou, se você desfruta de tudo aquilo que você desfruta até hoje, seja por força do seu trabalho, seja por força do seu trabalho, mais aquilo que você, sei lá, recebeu dos seus pais, alguma coisa assim, nós devemos lembrar o seguinte: tudo é de quem? É de Deus. Nada é nosso. Nada é nosso. Embora às vezes surja aquela pergunta, mas Deus bem que poderia dar um pouquinho mais para mim, né, do que deu para o outro lá. Gente, então conversa com Deus sobre isso. Mas eu digo o seguinte: se o alvo do teu coração for esse, nunca vai haver satisfação no teu coração. Então, nesse sentido, nós precisamos lembrar, porque olha, eu não sei, mas eu devo ser melhor do que os outros, porque veja só a condição que Deus me deu. Pois é, mas isso é graça. Se você tem mais condição, vamos dizer assim, financeira e tudo mais do que outros irmãos, isso não significa que você é mais precioso do que aquele que tem pouco. Porque se você pensar assim, vamos orar nesse momento para Deus tirar, né? Por quê? Porque de fato, Deus não deu mais a quem... Não é essa a questão. A grande questão é o seguinte: é Deus de usar misericórdia, quem Ele quer usar, quem Ele quer dar misericórdia, e lembrando que o nosso foco, a nossa maior riqueza é Ele.
E Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos sustenta em tudo. Né? Então o capítulo 8 de Deuteronômio é um capítulo central também para nós entendermos isso. Quem é que sustenta o seu povo é o Senhor Deus. E aí Deus vai lembrar que, quando estiver trabalhando, quando estiver conquistando isso ou aquilo, quando estiver alcançando isso e aquilo, lembra, a força vem do Senhor Deus. Não é da sua capacidade, né? Não é da sua capacidade, mas é dele dar misericórdia, dar força realmente para você alcançar aquilo que Ele colocar nas suas mãos. E a nossa oração nesse sentido deve ser: Deus, sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado à minha vida e me ajuda a administrar da melhor forma aquilo que o Senhor tem me dado. Isso não significa que você não pode correr atrás das coisas e querer melhorar de vida, não. Você pode fazer isso, mas lembrando sempre quem é a sua maior riqueza. Quem é a sua maior riqueza? É o Senhor. É o Senhor. Eu gosto sempre de relembrar daquela história, né, quando perguntaram lá para o contador do Henry Ford, né, que queriam saber quanto que ele deixou, né, ele estava lá no caixão, lá, quanto que ele deixou. E o contador dele respondeu: ele deixou tudo, né? Não levou nada, deixou tudo. Né? E de fato, né, tudo pertence ao Senhor. E uma dica aqui aos pais, né? Não sei se eu deveria tocar nesse assunto, mas vamos lá. Mas uma dica aos pais aqui, que eu vejo isso acontecer de forma muito, às vezes, trágica em relação a algumas famílias que não tratam disso. Se você tem a oportunidade de justamente deixar muito bem especificado em vida, né, as questões ali em relação aos seus filhos, o que cada um vai ficar, aquilo outro, faça isso. Por quê? Porque não é teu. Nem deles, né? Mas já deixar tudo organizadinho, porque isso é bênção, gente. Eu creio que todo cristão deveria justamente fazer isso, lembrando que não, é tudo dele. Fica como usufruto ali, né? Mas é tudo dele. Porque, gente, e eu sei que você sabe muito bem do que eu estou falando. Quantos problemas há, quantas questões há em relação ao quê? A repartir herança, né? Estou falando alguma coisa errada aqui, não? Quantos problemas há? Então, nesse sentido, né, eu vou estar com condições mentais e tudo mais, faça isso. Né? Faça isso. Ou às vezes eu não quero deixar para meus filhos, então deixe para outro. Mas a grande questão é o seguinte: faça isso em vida. Eu me lembro que, claro, o meu pai, ele morreu muito cedo, aos 51 anos. Então ele foi pego, vamos dizer, nós fomos pegos, claro, ninguém avisa, né? É o seguinte, vou morrer amanhã. Mas, e para nós foi algo tão trágico assim que, daí de repente, precisávamos lidar com essas questões. Né? E daí me lembro que repartia coisas simples, gente. O pai tinha um relógio Oriente, e daí tinha mais algumas antiguidades lá, e eu queria ficar com aquilo. E eu queria ficar com a bicicleta dele, barra circular, toda cromada, né, que ele amava aquela bicicleta e ficou para o meu irmão. E daí eu falei: mas você não venda. Uma semana depois, meu irmão vendeu a bicicleta, gente. Já deu briga lá na família por causa de uma bicicleta. Mas assim, gente, faça isso em vida. E por quê? Porque esse texto nos aponta para isso, que nada é nosso. Tudo é dele. Tudo é dele. Então organize nesse sentido. Não fique, não. Eles que se lasquem depois. Né? Isso não é bíblico. Ok? Pode passar? Outra coisa, doutrina principal aqui, centralidade da palavra. Olha só que versículo precioso que Jesus vai citar depois lá no Novo Testamento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o povo de Israel, que foi sustentado pela maná no deserto, precisava lembrar disso. Embora todo dia eles ficavam ali, né, literalmente vendo descer pão do céu, né, então o povo precisava relembrar que a coisa mais importante, o alimento mais precioso da vida deles, era obedecer a palavra do Senhor. E veja só como isso é importante, que Jesus, lá na tentação, em Mateus 4,4, ele vai citar esse versículo, citando Deuteronômio, o próprio Cristo, lembrando o quê? Como que eu venço a tentação? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, né? Não adianta, não, eu vou comer um churrasco hoje meio-dia, vou ficar forte contra as tentações. É benção o churrasco, né? Mas, lembrando que nem só de pão, de carne, e bolo viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Ok? E aqui mostrando que a suficiência das Escrituras. A palavra de Deus é suficiente, esse texto mostra isso, o capítulo 8 mostra isso, que foi um dos pilares também da Reforma Protestante, né? Mostra também a autoridade da palavra de Deus. Olha só, que está escrito lá em Deuteronômio 4:2. Vamos ler juntos?
Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos mando. Não era para acrescentar nada. A palavra de Deus é suficiente. Eu não preciso colocar nada aqui. Ela é suficiente. Ela tem autoridade máxima, ou deve ter autoridade máxima. E nesse sentido, precisamos lembrar como que o povo de Israel pecou nisso, vivendo ou adquirindo para si costumes de povos pagãos, mas isso continua nos dias de hoje. De fato, precisamos reconhecer no nosso dia a dia até que ponto a palavra de Deus é a autoridade máxima na nossa vida. Ah, pastor, mas tem coisas que a palavra não fala, mas há princípios gerais nesse sentido, nesse aspecto. Ok? E nós precisamos relembrar disso. Lembrando o perigo que depois veio, infelizmente, um desvio da igreja primitiva, quando lá, depois do século IV, bem depois, né? Do século IV, quando houve uma mudança na questão da autoridade da igreja. A autoridade da igreja foi colocada como acima das escrituras. Ou seja, aí no surgimento do catolicismo romano, o que aconteceu? A igreja começou a ser a detentora daquilo que deve ser ensinado, daquilo que deve ser considerado, de fato, ali de Deus ou não. É por isso que para o catolicismo, a Bíblia é a autoridade maior? Não. A igreja é a autoridade. É por isso que eles falam o que eles falam, mudam o que eles querem mudar. Por quê? Porque a igreja é a autoridade. Não importa se aquilo que o Papa ou algum outro fala, se não está de acordo com a palavra de Deus, não tem problema. Por quê? Porque a igreja tem autoridade. E nós aprendemos o seguinte, que a Bíblia é a autoridade máxima. A Bíblia, nós como igreja, somos uma igreja o quê? Fruto da Reforma Protestante que zela por essa base, a Bíblia como base. A Bíblia e a questão da pregação mesmo tem que ser a pregação o quê? Ali exposição fiel à palavra de Deus. Isso é algo que precisa ficar bem claro nesse aspecto. Pode passar? Uma outra doutrina principal é a questão de bênçãos e consequências da desobediência. Né? Bênçãos e consequências da desobediência. Né? Ou seja, bênçãos de Deus, aqui essa frase ficou estranha, né? E consequências se você desobedecer. O povo é chamado a escolher vida ou morte. Olha só, mais um texto aqui, Deuteronômio 28, não, ou melhor, Deuteronômio 30, 19 a 20. Vou ler aqui, mas os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e morte. Deus falando ao povo. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ok? Veja só, o que esse texto está falando? Né, as bênçãos, mostrando as bênçãos, realmente, Deus está colocando ali diante do povo. Se você me obedecer, tem bênçãos. Mas o que? Há consequências se você escolher realmente a morte. O que é escolher a morte? É ir num caminho contrário à vontade de Deus. O que é escolher a morte? É você não considerar Deus realmente no seu caminhar. E isso reforça o quê? Esse texto aqui reforça a aliança da graça, mas também fala das consequências para quem obedece sim a Deus e as consequências para quem desobedece ao Senhor. Né? Isso é muito claro, isso precisa ficar bem claro. Porque assim as pessoas às vezes banalizam a graça achando, ainda bem que tem a graça. Posso aprontar todas, mas o que importa é a graça. Nós devemos lembrar que há consequências realmente quando nós desobedecemos ao Senhor Deus. Ok? Pode passar? E aí Deuteronômio é um dos mais citados no Novo Testamento, como eu falei. Só vou colocar alguns textos aqui, gente, das citações. Beleza? Para nós caminharmos rapidinho aqui. A tentação no deserto, Mateus 4, Lucas 4, todas as 3 respostas de Jesus ao diabo, Jesus usou o quê? O livro de Deuteronômio, a palavra de Deus. Né? Então, Mateus 4:4, Mateus 4:7, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4:10, ao Senhor teu Deus adorarás. Lembrando aqui de Mateus 6:13, veja só que interessante. Né? Mas Jesus, na tentação, ali, o segundo Adão, né, quando foi tentado, não caiu como o primeiro Adão, mas ele respondeu às tentações com a palavra. Isso é algo muito significativo para mim e para você. Ok? Vamos lá? Pode passar?
Outra coisa, Jesus citou Deuteronômio em outros momentos decisivos, né? Não só na tentação. Opa, pode passar? É a mesma coisa? A questão do o grande mandamento, Mateus 22, 37. Jesus afirma que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, diretamente citando o quê? Deuteronômio 6, 5, que nós lemos. Pode passar? E aqui Deuteronômio e Cristo. Aqui eu gostaria que vocês atentassem um pouquinho, né, para essas verdades aqui. Eu não vou ler todos os textos, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia bem atenta aí, que eu vou pedir para vocês ler alguns aqui. Olha só, né, lembrando que lá em João 5,46, Jesus disse: pois se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Interessante, Jesus falando que Moisés escreveu a respeito dele. E aqui nós vemos algo muito claro que aparece em Deuteronômio. Por exemplo, profeta como Moisés, Jesus foi o grande profeta, o definitivo profeta, né? Mas veja só, alguém abre para mim lá em Atos 3, 22 e 23, só para vocês verem como isso se cumpre em Cristo. E outro já abre em Gálatas 3, 13. Esse texto é muito importante. Está falando de quem aqui, gente? Pedro está pregando a quem? Alguém lembra o contexto de Atos 2? Pedro está pregando aos judeus. E é interessante que Pedro usa esse texto para se referir ao profeta dos profetas, que é Cristo. E depois, daí, quando a resposta dos judeus àquilo foi o quê? E agora o que faremos? Lá no versículo 41, né? E daí, lembrando que a resposta foi: opa, vocês precisam se arrepender. Então, que coisa fantástica. Aqui nós vemos essa ligação, o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, citando Deuteronômio para se referir a Cristo como profeta dos profetas, né? Gálatas 3, 13. Ok. Cristo, você fez o quê? Maldito em nosso lugar. E aí eu preciso abrir lá em Deuteronômio 18. O que diz lá Deuteronômio 18? Né, versículo 15. Não, peraí. Não, Deuteronômio 27, versículo 26. Não sei se alguém já abriu lá, pode ler até eu achar aqui. Maldito aquele o quê? Que não confirmar e não cumpriu. Uma coisa interessante aqui, gente. Nós conseguimos obedecer a lei? Então nós somos malditos? E aí nós precisamos lembrar do que Gálatas 3, 13 Paulo fala. Quem que se fez maldito em nosso lugar? Cristo. Ele se fez maldito em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. Veja só a coisa fantástica aqui, como que as coisas se interligam. E aí o Shema, né, o amor total de Deus, Jesus cumpriu plenamente, né? Ok? A palavra que dá vida, falando de Deuteronômio 8:13, e ali já lemos, né, Mateus 4:4, João 1:1, que fala que Jesus é o verbo, né, a palavra que dá vida também, falando de Cristo Jesus. Ok? Alguma pergunta a respeito disso, gente? Isso aqui são algumas promessas que se cumprem em Cristo. Podemos passar para frente? Vamos lá? A morte de Moisés. Esse aqui eu gostaria de falar um pouquinho antes de encerrar a nossa lição, porque é muito interessante, né, esse texto. Deuteronômio 34, versículo 1 a 7. Eu só coloquei algumas observações ali, ó. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, e morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Eu não poderia encerrar aqui o estudo panorâmico do Deuteronômio sem falar justamente sobre isso, sobre a morte de Moisés, né? Por quê? Porque, gente, como as pessoas têm dúvida a respeito disso, né? Uma coisa interessante ali que, se você for olhar lá para Deuteronômio 34, 5, nós vamos, ali, final. E morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o quê?
a palavra do Senhor. É interessante aqui, porque, ou seja, foi o próprio Deus que conduziu Moisés à sua morte, ou falou: Moisés, você não vai chegar na terra prometida. Você vai morrer antes de chegar lá. Isso é tão denso, né? Ao mesmo tempo tenso, mas daí nós precisamos lembra lá de Jó 1:21? Jó falando, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome dele. Né? Então, a morte mesmo, aqui de Moisés, destaca o quê? A soberania absoluta de Deus sobre o quê? Sobre a vida e sobre a morte. Né? E aqui é interessante que tem um estudioso que fala assim, a vida e a morte do homem estão totalmente nas mãos de Deus. Né? Então, a morte de Moisés não foi acidental. Né? Ele estava lá passeando no monte, escorregou, como aquela mulher que escorregou lá não sei aonde, lá, né? Daí, e caiu e morreu. Não, foi proposital. Né? Foi da vontade realmente do Senhor. Mas aí uma coisa interessante, que Moisés morreu fora da terra prometida como consequência justa. E aqui alguns acham isso tão injusto, né? Porque um dia alguém falou bem assim para mim, pastor, olha, se Deus falasse uma coisa dessa para mim, eu ia falar, tanto sapo que eu tive que engolir durante a minha vida com aquele povo. E agora o senhor vai me fazer essa? Quer dizer que eu vou só olhar, né? E aí é interessante que lá em Números vai falar sobre isso. Declara que Moisés não entraria na terra. Por quê? Alguém lembra por quê? Por que Moisés não iria entrar na terra prometida? Ele bateu na rocha, gente. 2 vezes ainda, né? Não era para bater, era só para falar. Né? Viu? Cuidado, você que fica batendo nas coisas. Mas assim, mas gente, é interessante aqui como que daí você fala, mas foi algo tão pequeno. Gente, Deus não mandou ferir a rocha. Aqui mostra o zelo de Deus e mostra o quê? A questão da obediência total aqui. Né? Mesmo Moisés sendo o grande líder, porque aí poderia ter até aquela questão assim, mas peraí, era Moisés, bem que poderia dar uma colher de chá. Era Moisés, veja só o povo ali enchendo a paciência, quero água, quero água, quero água. Né? Mas não, gente, já parou para pensar que o caso de Moisés, não adianta eu falar bem assim, Deus, seguinte, eu sei que eu bati, mas veja só, as circunstâncias que me levaram a bater na rocha. Não, a questão é o seguinte, Moisés não estava acima da lei de Deus. Moisés não estava acima. E aqui, de certa forma, mostra também o quê? Algo interessante, que ele foi enterrado pelo próprio Deus. Deuteronômio 34:6 diz que Deus mesmo sepultou Moisés. E Moisés apareceu depois glorificado com Cristo lá em Mateus 17:3. Que fantástico isso aqui, né? Lá na transfiguração, lembra? Moisés aparece com Elias ao lado de Jesus, mostrando que embora ele não tenha entrado fisicamente na Canaã terrena, ele entrou o quê? Na Canaã celestial. Que coisa fantástica. E a morte de Moisés, de certa forma, aponta justamente para isso. Porque, gente, nós precisamos lembrar que a nossa Canaã não é aqui na terra. Mas é o quê? Está nos céus. Está nos céus. É ela que nós precisamos realmente lembrar. E uma coisa interessante que João Calvino, até comentando sobre esse texto, João Calvino fez uma coisa muito parecida com isso aqui. Não que Deus matou João Calvino, mas assim, ele coloca assim que Moisés, ele foi sepultado e ninguém sabe onde ele foi sepultado. Por quê? Para que o povo não fosse lá adorar o túmulo de Moisés. Porque, gente, imagine tanta coisa, ele foi um grande líder. Imagina o povo ia lá, né? Vai que ele ia, se fosse nos dias de hoje, com certeza ele já seria, né, beatificado. Mas a grande questão é justamente essa, para mostrar que tem alguém que é maior que Moisés. Né? O povo precisava continuar a sua caminhada. E lembrando que o João Calvino, pai da igreja, pai, de certa forma, do presbiterianismo, né? As doutrinas basilares da nossa fé passam por ele, assim, em relação da igreja presbiteriana, do presbiterianismo, né? Uma coisa interessante é que ele pediu para ser enterrado como indigente, porque ele não queria que o povo fosse lá visitar o túmulo dele e vai que ainda iriam rezar para ele como se ele fosse um santo. Né? Então, interessante algumas coisas que nós aprendemos aqui. Ok? Pode passar? E aí nós encerramos. Lembrando, eu gostaria de deixar essa frase com vocês, que Deuteronômio é sobre desfrutar Deus acima de tudo, por meio da obediência amorosa em resposta à sua graça soberana. Eu espero que traga isso no seu coração. Por que estudarmos esse livro, né?
Porque, gente, há tanta coisa nós aprendemos aqui, né, que a fé cristã ela é relacional. Deus lá no Antigo Testamento já mostrando ao povo, olha, gente, obedeçam, andem realmente segundo a minha palavra, por quê? Porque é para o bem de vocês. Escolham a vida. É para o melhor realmente da vida de vocês. Então, é algo tão interessante isso, né? E outra coisa, né, que viver com Deus não é um contrato legalista ali, mas é uma aliança de amor e de graça. Eu tenho que obedecer, tenho que obedecer, tenho que obedecer, né? Tenho que obedecer. Mas é uma obediência de todo o coração. E isso vem o quê? É justamente quando nós entendemos a graça, quando nós somos impactados pela graça, né? Obedecer não é negociar com Deus, mas responder à sua graça, né? A obediência importa, né? A justificação é pela fé, mas a santificação exige o quê? Obediência. A ênfase na graça é muito importante, lembre-se disso. Nós somos salvos pela graça. Mas só que lembra que lá em Efésios 2, versículo 10, fala que Deus preparou as boas obras para que nós o quê? Andássemos nelas. O que significa isso? Santificação. O que significa isso? Consequência da graça, consequência da salvação. Ele preparou o caminho para que nós trilhássemos esse caminho. E isso vem o quê? Através da santificação, através da obediência. Não é ok? Pode passar? A questão da centralidade da palavra, né? Ensinar, repetir, viver essa palavra dia a dia, ensinar os nossos filhos. Lá no Deuteronômio 6 vai falar sobre isso, né? A importância de nós, a questão da vida devocional aqui, gente, levarmos a sério isso. Deus exige exclusividade, não tolera rivalidades, nem ídolos culturais, nem esse sincretismo, essa bagunça que temos hoje em dia, né? Cuidado realmente com isso. E quando eu falo sincretismo, gente, eu estou falando, parece que no meio evangélico é uma coisa assim, por que falar sobre sincretismo no meio evangélico? O que é sincretismo? Essa mistura de fé, né? Gente, presta atenção no seguinte, no meio evangélico, infelizmente, há muitos ídolos, e há uma espécie de sincretismo também, né? Nós vemos aí cada coisa, então por isso que a igreja presbiteriana se posiciona de uma forma muito clara contra algumas igrejas que são denominadas evangélicas, mas na verdade não são. Por quê? Porque justamente o foco dessas igrejas não é a exclusividade de Deus. A partir do momento que você entra numa igreja e tem que ter a foto do fundador lá da igreja, aí lascou. Sai correndo, porque ali Deus não é o centro. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aquele que construiu o templo de Salomão, não vou falar o nome dele para não expor, mas assim, gente, ele não é o centro. É por isso que a igreja dele não é considerada uma igreja genuinamente evangélica. Por quê? Porque, infelizmente, ali a glória não é realmente para Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cristo é o centro das Escrituras. Toda a Escritura, inclusive Deuteronômio, aponta realmente para Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos guie, e que possamos, diante de tudo isso, agora estar com os nossos olhos atentos, né, desejosos realmente pelo próximo domingo, que começaremos aí uma nova etapa agora nos livros históricos, começando no livro de Josué. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Louvamos a Ti, ó Pai, por esse livro tão precioso da Tua palavra, onde podemos aprender algumas coisas aqui, ó Pai, concernentes a Deuteronômio, e tanta coisa, ó Pai, nós podemos realmente aprender, trazer para a vida, e de fato, ó Pai, que o Senhor aplique isso no nosso dia a dia. Relembrando, ó Pai, que o nosso foco de fato seja sempre o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e ensina-nos, ó Pai, a obedecermos ao Senhor de todo o coração. Não de uma forma legalista, não para simplesmente obter alguma coisa do Senhor, mas obedecer ao Senhor de todo o coração, reconhecendo que nós somos alvos da Tua graça todos os dias. Obrigado, ó Pai, porque assim como o Senhor escolheu o povo de Israel, e não era o melhor povo, não era o maior povo, mas o Senhor escolheu por causa da Sua graça, da Sua misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor também nos escolheu. Não porque somos melhores, mas porque o Senhor derramou graça sobre nós. Obrigado por isso, ó Pai. E louvamos a Ti, ó Pai, porque em todo tempo, em todas as circunstâncias, podemos ter a certeza, pela Tua palavra, que o Senhor é o Deus soberano, o Deus providente, que caminha conosco, nos sustenta e nos supre em todo tempo. Ajuda-nos, ó Pai, sempre a reconhecermos isso, a reconhecermos que o Senhor é o nosso maior bem, é a nossa suprema riqueza,
e nos ajude, ó Deus, a sermos luz de fato nesse mundo. Assim como o povo de Israel foi chamado a ser luz, ó Pai. Que o Senhor nos ensine e nos ajude, ó Deus, a sermos luz em todas as esferas aqui da sociedade. Clamamos, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos e filhas, sobre o restante desse domingo, preparando-nos para o culto à noite, em nome de Jesus. Amém.